grande alegria que nos reunimos, né, para ouvir, aprendermos acerca do Evangelho, né, os ensinamentos do Cristo, no qual traduzem, né, uma maneira mais íntegra diante das nossas imperfeições, né, buscarmos o aprimoramento espiritual. E inclusive o tema hoje, que é do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, do item 5 e 6, que é reconciliar-se com os adversários, né? Vemos aí o quão importante é termos estarmos disponíveis, né? Evitando conflitos, né, existenciais, né, seja aqui na parte terrena, pois sabemos que também levamos, né, para a parte espiritual. Sabemos que o mundo espiritual está aí constantemente interagindo com o mundo corpóreo. E adentrando neste capítulo, que traz o versículo de Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26, que fala: reconciliai-vos mais depressa com o vosso adversário, com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue, né, ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, não é verdade? Como mostra aqui, e que não sejais aprisionados, né, a essas mazelas, né, ao mal, ao sentimento de que, devido às faltas de que os nossos irmãos, né, às vezes aos conflitos, e que deixamos nos levar, né, sem a prática da caridade e do amor ao próximo. Então a reconciliação é muito importante para que possamos ter um grande desempenho, né, evolutivo, né, aqui na parte do mundo terreno, buscando sempre o aprimoramento da dádiva e da luz divina, conforme o Evangelho nos instrui, que fala que a prática do perdão, né, é o bem a todo momento, e de que o efeito moral há também o efeito material, e sabe-se que a morte não nos livra, como tem até uma abordagem que mostra que morto o animal, morto o veneno, mas só que é falso, né? Sabemos de que quando aplicado ao homem, sabemos que há sempre a interação dos obsidiares, né, que fica ali, querendo de alguma forma complicando a nossa carreira evolutiva aqui na Terra. É como vemos a passagem do livro Entre a Terra e o Céu, da Lavra de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, de que há no trecho do capítulo 25, onde fala sobre Amaro, a história de Amaro, Odila e Zumila, onde Amaro perde, no caso, ao desencarne de sua primeira esposa, né, Zumila, Odila, e aí ele acaba entristecido, se deixando levar pelaquela mágoa, né, entristecido devido aos conflitos existenciais naquele lar, devido ao seu novo matrimônio entre Amaro e Zumila. E aí ele sofrendo, sem entender, né, o princípio de que foi um bom marido para Odila, e também sendo um bom marido também para Zumila, e havendo ali os conflitos, né, dentro de seu lar. E aí ele pede a todo momento, sem desprender, né, do seu sentimento por Odila, pedindo a todo momento que ela, sem entender o motivo dela ter desencarnado, né, estando ali ainda de uma forma com que ela estivesse presente, e esquecendo também seus filhos, que é Júlio e a Carla, conforme ele chamava Carlinha. E devido a isso, através de Clarencio e André Luiz, na sua presença, eles entram em contato junto à espiritualidade amiga, através de um desdobramento, para que Amaro tivesse esse contato diretamente com Odila, para que ela instruísse ele de que realmente ele deveria tocar em frente e fazer parte a reconciliação, né, do matrimônio. Não era porque ele estava tendo conflitos existenciais naquele lar que iria simplesmente abandonar e pedir a presença da sua esposa anterior, né,
que estava ali desencarnada, mas que estava sentindo, né, através dos fluidos, sentindo ali aquela interação de que os seus filhos não estavam sendo assistidos, né, por ele como pai. E devido a isso, Clarencio e André Luiz nos instrui neste capítulo sobre de que Odila pediu a Amaro, né, que ele era da ferroviário, de que ele realmente não deixasse escapar ali aquela grande oportunidade de reparar. Talvez naquele momento que ele estava passando aqueles conflitos existenciais com o Zumila, inclusive ele estava ainda exteriorizando sentimentos, né, abaixo do esperado, pelo fato de que seu menino se encontrava-se doente. E ela, absorvendo toda essa energia, simplesmente deixando de viver, tocar o barco, né, no ditado popular, deixando-se ali levar por aquele momento de tristeza e tomando seu leito, Amaro entristecido devido aos conflitos e também vendo sua esposa atual passando por aquele momento ali triste, né, no leito. E ele pediu auxílio de Odila. E Odila simplesmente disse que ele não desistisse, né, que ele continuasse ali na busca de reparar de que realmente poderia ser débitos de outras oportunidades anteriores que eles tiveram existenciais, e aqueles conflitos estavam ali para serem reparados, né? Só que Amaro, no primeiro momento, ele não entende no primeiro momento ali de que haveria essas reparações. Ele simplesmente queria, vamos dizer assim, o fácil, né? Ele lembrava, trazia recordações do seu matrimônio anterior, né? E isso aí refletia bastante, porque ele fazia comparações com o seu matrimônio atual, né? E aí automaticamente deixava de prestar o serviço, né, prestar o auxílio àquela que estava ali necessitada de palavras de esperança, né, um sentimento mais fraterno, chegar ali junto ao seu cônjuge, prestando-lhe todo o auxílio necessário para ela. E continuando nesse trecho, ele fala, Clarencio, né? Como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos e emite forças que não deixam margem a enganos. Ou seja, as características daquele relacionamento que ele estava vivendo ali devido aos conflitos, né? Não era um relacionamento íntegro, porém tinha seus conflitos existenciais. E por este motivo ele não queria reconciliar, ele simplesmente queria ser assistido, né, por Jesus e a espiritualidade amiga, mas queria um retorno de sua esposa. Ele não aceitava, enfim, a morte da sua esposa. E fazia comparativos aquele atual momento que estava vivendo com o seu atual matrimônio, né, com aquela sua esposa ali, que era Zumila. Mas ele não lhe prestava auxílio, mesmo tendo conhecimento, né, ele não lhe prestava auxílio, ele não queria entender, simplesmente retrucava e não aceitava, né, aquele momento. E Clarencio ainda continua, emite forças que não deixam margem para enganos, né? O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. Ou seja, como eu falei anteriormente, o auxílio dele seria muito eficaz nos tratamentos diante daquela necessidade que ela estava ali, né, exalando tristeza, né, vivendo ali aquele conturbado momento ali de amargura devido à perda de seu filho. E continuando, Amaro exclamou, a interlocutora agoniada, ainda com Odila, de que ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa, pois ele ainda carregava aquela culpa, né, devido ao momento de que foi ali externado através de Odila, de que ele poderia auxiliar Zumila, né? E ele fala aqui, como te agradeço a alegria desta hora. Entretanto, a imagem de Júlio, que no caso é o filho dele, não me sai da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiaste. Ou seja, aquela Zumila, ela exterioriza, né, a espiritualidade de que ela não entendia ali e que
realmente ela tinha o sentimento de que poderia fazer mais. Então esse era um grande peso com que Amaro não conseguia atingir, né, o êxito de tirar ela daquele momento conturbado, aquele momento ali que ela se encontrava tomando leite, né, ainda através dos conflitos, de que a relação deles já não estava tão boa, mas ela também sofria devido a este desencargo de seu filho, de que ela achava que poderia ser feito mais, né, que poderia ter tido uma atitude melhor, né, naquele momento, que lhe foi confiado como mãe. E trazendo aqui, esqueçamos o passado, asseverou o esposo, decidido. Isso aí, através dessas instruções de Odila chamou ele a atenção de que, exteriorizando, né, já que ele falava tanto sobre esse amor, né, este amor que ele tinha por Odila, de que realmente ele continuasse, né? Ela mesmo ainda com um sentimento terreno, um sentimento de ciúmes, mesmo sabendo que ele se encontrava em um matrimônio, né, atual, um matrimônio que não era com ela, e ela estava à luz da espiritualidade, né, ela estava através do discernimento de que realmente ele teria que passar por isso, essas reparações, né, e continuar ali ainda persistindo, né, buscar reparar, mas que não desistisse, né, desse exercício de que era a fraternidade também para com sua esposa, né, o amar o próximo, né, como Jesus nos diz no próprio Evangelho. E aí ela diz: esqueçamos o passado, asseverou o esposo decidido. Todos pertencemos a Deus e acredite que a divina vontade vive conosco em toda parte. Ou seja, ele diz aqui de que acredita na vontade divina. E aí ele passa a exteriorizar para também Zumila, para que ela também pudesse ali buscar forças, né, para seguir, deixasse os débitos, né, se reconciliasse, como falei anteriormente sobre o título, né, do tema de hoje, ter essa reconciliação, deixasse de lado os tormentos, né, os conflitos que foi existido, e que passasse a viver uma vida mais íntegra, né, de amor e de paz. E aí ele fala: não ouvides que pertencemos aos compromissos morais que assumimos? O caminho do meu caçula significava muitíssimo para o meu coração, contudo não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaze-te, viramos nossa vida. Temos Evelina, que é a nossa felicidade. Ou seja, ela estava ainda pensando só no Júlio, porém esqueceu de que tinha também a Evelina, né, para cuidar. Então ela estava, querendo ou não, sendo um pouco mesquinha, né? Ela esqueceu, por mais que o filho dela demonstrasse todo o amor como a Evelina, mas ela deveria entender, né, além de que realmente a vida é passageira e que devemos aceitar, né, aceitar a morte. Só que ela ainda estava apegada muito a isso e deixou-se levar, né? Deixou-se levar ao leito. E aí, através de suas faltas, né, da saúde, né, suas complicações de saúde, então fez com que ela também não se ajudasse, pelo fato de que ela estava ali retraída em uma possível depressão, né, sem buscar ali o auxílio que seu esposo queria lhe prestar, né, através do desdobramento, mas que ela ainda se considerava ali presa àquele sentimento ali de tristeza, né? Então Amaro exclamou à interlocutora, né, que estava ali agoniada, e que ela não se sentia como se fosse atormentada, né? Era uma tortura para ela, porque ela, além de ter suas complicações de saúde, ela também estava com suas complicações devido à ausência de seus filhos, né? No caso de Júlio. E aí mais à frente vamos ver que Zumila fala aqui: depende da feliz continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar de uns pelos outros. Então vamos ver mais à frente de que ela realmente, naquele desdobramento ali
que se encontrava através do amparo do seu esposo, né, que se encontrava encarnado mais através do desdobramento, também ao auxílio de Odila, né, sua ex-companheira, que também estava ali auxiliando ela nesse desdobramento, para que ela pudesse reverter aquele quadro que se encontrava, que era no leito de sua casa, né, tomada pela doença, e também pela inquietação e a não aceitação, né, dos conflitos também existenciais entre seu esposo e ela, o amado, mas também pela não aceitação do desencarne de Júlio. E aí, ela, ao reconciliar e ao entender isso, né, de que não era apenas simplesmente viver para Júlio, mas também para seu esposo, ela tinha reparações ali, ela tinha conflitos, ela tinha que se entender com seu esposo, fazer as pazes, né, ter um matrimônio mais íntegro, né, buscar ali através das reparações de sua filha também, que se encontrava que precisava do seu auxílio, né, como filho e como mãe. E mais à frente vamos ver que a própria Evelina entra em contato com ela, fala: mãezinha, explicou a jovem, estática, né, ainda admirada, tenho orado, tenho pedido ao seu coração para que nos auxilie. Sim, Evelina, sei que tua abnegação não te descuida da prece. Jesus terá recebido os teus rogos. Achava-me ainda surda, vítima pelo ruído destruidor de minha própria incompreensão. Então, naquele momento ali, ela não compreendia os conflitos existenciais entre ela e Amaro, né? E naquele momento, ela se encontrava ali atormentada, e Amaro ao tempo todo tentando auxiliar ali, mantendo o amor, né? O amor ao próximo, como Jesus nos instruiu no próprio Evangelho, né? Como ele disse: deixa tua oferta aí no templo, né, e vai reconciliar-te com o teu próximo. Então, isso aí nos traz uma reflexão, né, que devemos buscar uma vida íntegra com o nosso próximo. Aqui foi no matrimônio, né, Amaro e Zulmira. Mas quantas vezes não deixamos de reconciliarmos, né, com o nosso próximo no nosso dia a dia, né? Às vezes estamos na visão assim, no lugar, vamos dizer, que correto, mas não queremos dar o braço a torcer, não é mesmo? Esperamos que aquela pessoa venha se jogar, né, ali aos nossos pés, pedir desculpas, mas sabemos que está também na nossa abnegação, né, de buscarmos também pedir desculpa. Talvez a gente, dando um passo para trás, né, como diz o ditado popular, damos dois à frente. E aí, através dessa instrução, né, que Amaro teve através de Odila, ele conseguiu ali se reparar, né, buscar através de Zulmira, para que ela se resgatasse daquele momento que se encontrava ali no leito, né, através de sua falta com a saúde e também da perda, da partida de seu filho, que era inaceitável para ela. E ela deixou ali, né, aquele, como disse, o que era também para ela muito especial, e voltou atrás para reconciliar-se, né, com seu esposo. E através disso, ela também conseguiu, né, sair ali do leito. Foi evidentemente aqui neste capítulo, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, de que ela, ao se desprender-se desse sentimento que lhe deixava amarrada ali ao desencarne de seu filho e voltar, né, a ter uma vida comunicativa com seu esposo e também com seus filhos, que também merecia toda a atenção, ela passou a ter uma vida mais saudável, sua saúde renovou. É como diz aqui, as luzes de que emanava a própria Odila exteriorizava para a própria Zulmira naquele desdobramento. Então foi através desse auxílio, ela aqui mesmo retrata ao fim deste capítulo, de que se sentiu até mais leve, não é? Se sentiu até mais leve. E ela fala mais aqui, sem dúvida alguma, Odila, deve ser o nosso gênio protetor. É muita alegria nesta manhã, para que a nossa aventura seja simples sonho ou mera coincidência.
ou seja, depois da reconciliação, porque ela não só teve a reconciliação com Amaro, mas teve também a reconciliação com Eveline, que é a filha de Amaro com Zulmira. Então, entre todo esse lance, né, entre eles assim, o convívio e essas reparações, ela focava mais em Júlio, porque ela achava que poderia ter feito mais pelo estado de saúde dele que necessitava. Por isso que ela se mostrou, não teve o desprendimento, né, da matéria. E aí se manteve ali ao tempo todo, sem o encorajamento de continuar a vida. Como diz o próprio Chico, né, a vida continua e tudo passa. E ela se manteve ali, além ainda, sobre esses conflitos com seu esposo, pela não aceitação, e ele ao todo tempo ali o Amaro, tentando reconciliar. Por isso que no início ele não estava suportando o convívio com ela, e o tempo todo chamava por Odila. Só que Odila, já desencarnada, precisando também de um trabalho, fazer um trabalho no mundo espiritual, prestava ali também auxílio ali naquele momento, só que ela tinha outras atividades atribuídas e estava sentindo esse peso do que Amaro estava sentindo pela sua ausência na Terra e deixando de reparar aquilo que estava ali diante de si, diante do seu lar, né? De continuar o trabalho com os seus filhos, que precisavam também de auxílio. E Zulmira, ela se sentiu muito feliz, né? Pelo fato de que não se sentiu indagada por Odila, pelo fato de ser, vamos dizer assim, como um retrato aqui, pelo ciúme, uma rival, né? E Odila, ao tempo todo, teve um ato de amor e de fraternidade auxiliando, mesmo como um retrato aqui no próprio capítulo, ainda um sentimento de ciúme, que não foi fácil para ela, mas ela se desprendeu disso e agiu com amor. Amor à sua filha que ficou, amor àquele que ela teve tanto cuidado, né, no momento do seu matrimônio com ele, que foi com Amaro, e prestou-lhe o auxílio devido. O amor dela externou, ela não foi mesquinha, né? Ela não deixou levar por si só, não é só porque era com ela, mas ela também fez com que Amaro entendesse que ele deveria continuar ali e que não destruísse ali a carreira daquele lar, continuando aí das reparações dentro daquele matrimônio. E diante disso, vamos ver o quão importante é o nosso convívio, né? O nosso convívio, a integridade de paz e amor com nossos irmãos, os nossos próximos também, familiares também, constantemente, né? Às vezes a gente, como vê até no próprio jogando bola, né, por exemplo, usando um termo, jogando bola, as pessoas às vezes acontece aquele atrito, mas aí você dá a mão, aquela prática de esporte, né, ali, houve um contato, alguma coisa do tipo, você acaba dando a mão e desculpa aí, né, você dá um passo atrás para se reconciliar com o teu próximo. Assim também é no trabalho, a reconciliação, né, buscar reconciliar com o teu próximo também, né, como diz Jesus, que amar o teu próximo, né, como a ti mesmo. Então devemos prestar esse amor. Então, em nossas atividades, seja ela trabalhista, seja ela no lazer, seja ela dentro do nosso lar, nos compete estarmos sempre nos reconciliando diariamente diante das imperfeições, tanto nossas como também alheias, sem deixarmos levar, né, o mal, né? Que através disso possamos buscar diariamente, através desse percurso, né, buscarmos evoluirmos, buscarmos amarmos uns aos outros, buscarmos repararmos essas imperfeições, reconciliarmos com aqueles que distinguimos como inimigo, que possamos constantemente estarmos nessa busca, aliviando este fardo, para que não possamos ser obsidiados. Sabemos que a todo tempo, né, os espíritos desencarnados estão os conturbados, né, acabando influenciando em nossos relacionamentos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja numa rua, né? Então nos compete sempre seguir nesse ato fraterno,
esse ato de amor, para que possamos, através das luzes, que são exteriorizadas do plano espiritual, atingirmos as nossas carreiras evolutivas, pois sabemos que nada é por acaso. Se diante dessas reparações que nos competem, é porque realmente já vem de outros momentos, de que devemos realmente deixar ali, porque não só do trabalho, mas também a didática, a comunicação entre todos nós, irmãos, e a importância desse pensamento, dessas reflexões que devemos buscar diariamente, buscarmos através de uma leitura, da palestra, do passe, buscarmos exteriorizarmos esse amor e essa paz de que Jesus nos traz constantemente, a espiritualidade amiga, que possamos sempre estarmos refletindo acerca do Evangelho de Jesus, para que não falte amor para com nós e com o nosso próximo. Então, desde já, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que Jesus vos abençoe.